Alô você, estamos aqui mais uma vez para estudarmos sobre a lição da Escola Sabatina, que é o segundo trimestre do ano de 2020 e tem por tema agora como interpretar as Escrituras. Esta é a primeira semana do estudo, que compreende dos dias 28 de março até o dia 3 de abril, e o tema desta semana é a singularidade da palavra. O verso para memorizar, todos nós conhecemos, está em Salmo 119, 105. Diga comigo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Logo na introdução do estudo da lição, o autor nos fez pensar em algumas curiosidades. Primeiro, ele falou que a escrita da Bíblia foi realizada em 3 continentes, na Ásia, na África e na Europa. A Bíblia tem 66 livros e seus 40 autores a escreveram num hiato de tempo de 1500 anos ao longo da história da humanidade. Também nos trouxe outra curiosidade sobre os manuscritos do Novo Testamento encontrados. Foi num número de 24.600, enquanto que outros manuscritos importantes da história e da filosofia foram encontrados de forma bem pouca. Por exemplo, Platão, apenas 7. Heródoto, considerado o pai da história mundial, apenas 8. E a Ilíada de Homero, 263 exemplares. Ele encerra a introdução do estudo nos falando que a Bíblia foi o primeiro livro traduzido no mundo, o primeiro livro a ser publicado no Ocidente e que já está presente em 95% de todo o planeta. E sobre o seu conteúdo, a Bíblia é específica na redenção da humanidade por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ela também contém profecias e o plano de Deus para que a humanidade habite no seu reino. Na lição do domingo, por tema a palavra viva de Deus, nós encontramos que geralmente a pessoa, quando está pronunciando uma fala, ela encerra a sua fala dando uma ênfase maior nas suas últimas palavras. E foi assim que aconteceu com Moisés. Ele escreveu o livro de Jó e depois o Pentateuco, e o livro de Deuteronômio, nas suas últimas palavras, ele deu uma ênfase maior. Ele pediu para que os israelitas aplicassem ao coração a palavra do nosso Deus, e não só uma parte desta palavra. Isto está escrito em Deuteronômio 32, dos versos 45 a 47. E o autor da lição nos fez pensar também que assim será nos últimos dias, onde um povo específico terá um cuidado especial com toda a palavra e não apenas com uma parte somente das Escrituras. Na lição da segunda-feira, por tema Quem escreveu a Bíblia e como ela foi escrita, nós observamos que os seus autores possuíam origens totalmente diferentes uns dos outros, enquanto que uns estavam no palácio, outros estavam em prisões. Uns eram reis e outros eram pastores de ovelhas, mas todos eles foram chamados pelo nosso Deus, e Deus os habilitou para que eles comunicassem a sua vontade e as suas palavras de forma fiel, fidedigna. E daí o autor da lição encerra na lição da segunda-feira dizendo que o maior tesouro de Deus foi entregue a homens considerados como vasos feitos de barro. Na lição da terça-feira, por tema A Bíblia como Profecia, nós encontramos o seguinte: a Bíblia não é apenas a palavra viva ou apenas uma narrativa histórica, mas é a palavra profética. 30% do seu conteúdo é de profecia. Todo o Antigo Testamento e os seus profetas apontavam para um Messias que viria, viveria, morreria e ressuscitaria. E tudo isso trazido em detalhes. E assim foi cumprido da forma como eles falaram. Portanto, nós confiamos nas promessas da profecia profética, dessa palavra profética. Na lição da quarta-feira, por tema A Bíblia como História, ela registra a ação de Deus ao longo de toda a história. E aqueles que testemunharam a Jesus Cristo também escreveram ou falaram sobre ele. Os discípulos, Maria Madalena, os evangelistas que escreveram ali os 4 evangelhos. E a sua ressurreição nos garante que todos os mortos ao longo da história da humanidade, que permaneceram fiéis ao nosso Deus até a sua morte,
também ressuscitarão. Na lição da quinta-feira, por tema o poder transformador da palavra, nós encontramos que o rei Josias, lá no ano 621 a.C. nascer, ele que foi filho do rei Amon, ele que foi neto do rei Manassés, ele percebeu o quanto o seu pai e o seu avô haviam se distanciado da palavra de Deus. A palavra de Deus havia se perdido na adoração a Baal. Então, quando ele descobriu o poder da palavra profética, ele rasgou as suas vestes, ele reformou todo o sistema de culto para que devessem adorar ao único Deus verdadeiro. E este é o poder da palavra, uma vida transformadora quando se lê a palavra profética. Na lição da sexta-feira, para concluir, o estudo adicional nos diz que muitos morreram defendendo a palavra da verdade, como o doutor Roland Taylor, que foi ridicularizado, aprisionado, queimado à fogueira, mas antes de morrer ele disse assim: eu vim aqui para selar a Bíblia com o meu sangue. E algumas pessoas disseram que antes de ele morrer, ele citou várias vezes o Salmo 51. Bom, que nesta semana nós aprendamos a ler mais e ter mais cuidado com a palavra profética que está em nossas mãos. Tenhamos todos uma excelente semana e que Deus nos abençoe.